Bem-vindos a essa live de cirurgias comentadas, onde eu trago um caso de cirurgia multidimensional e comento aqui com vocês, né, esse caso, como que foi que aconteceu. Esse caso que eu escolhi trazer para vocês, ele é um daqueles casos interessantes que a cliente, ela me contratou para fazer uma cirurgia. Quando a gente começou a abrir o campo, eu achei que fosse ser uma constelação familiar, mas na verdade não era constelação. E eu vou contar para vocês o que estava acontecendo no campo dela. Essa cliente, a questão dela, né, que ela queria tratar era histórico de relacionamentos abusivos, que é tão comum, né, no caso, assim, na vida de tantas mulheres, né? Então ela tinha tido um relacionamento no passado bem significativo. Esse relacionamento foi longo, né? Durou bastante tempo, muitos anos, e ele era muito ciumento, né? Reclamava muito, e não vou entrar em detalhes também para não identificar a paciente, né? Mas foi um relacionamento bem conturbado. Quando ela finalmente saiu desse relacionamento, ela começou um novo e, segundo ela, é muito parecido. Então era muito parecido esse relacionamento atual que ela tá agora, né, do antigo, o parceiro atual tem as mesmas questões, as mesmas atitudes, né? Ela também não se sente vista, não se sente ouvida. E aí a gente foi começar uma constelação, porque eu pensei, bem, primeira coisa que eu pensei, que eu comecei a investigar e perguntar para ela como é que era a relação dela com o pai dela, né? E como que era a relação dos pais, né, do pai com a mãe, e como que ela via essa relação dos pais na infância dela, porque a gente começa por aí, né? Na constelação a gente sempre vai tentar linkar, né? Se ela ainda está olhando para o pai, está vinculada, está emaranhada com o relacionamento dos pais, e aí por isso que ela está escolhendo parceiros que sejam parecidos com o pai, e ela confirmou, falou assim, eu via o meu pai fazendo essas coisas também com a minha mãe, sendo violento, com palavras, com atitudes, né? Traía minha mãe. E aí a gente foi começar a tratar isso. Na minha cabeça ia ser uma constelação. E a gente montou os bonequinhos de constelação, colocamos o parceiro atual, colocamos ela, né? Colocamos o parceiro anterior, que segundo ela ainda estava vinculada, se sentia muito conectada ainda com o parceiro anterior. Colocamos o pai e, para minha surpresa, ela não estava olhando para nenhum dos três. Colocamos a mãe no campo e ainda assim ela não estava olhando para a mãe. O bonequinho dela estava olhando para um outro lugar, né? E aí eu peguei um bonequinho e coloquei ali naquele lugar, né? Sem saber nem eu nem ela quem seria esse personagem, quem seria esse representante que era para onde ela estava olhando, né? E quando eu coloquei o bonequinho ali, ela reportou que ela estava sentindo muita emoção e sentia vontade de abraçar e ficar com aquele bonequinho, né? A gente tentou fazer uma desconexão de lealdade, como se aquele bonequinho fosse uma ancestral, porque ela identificou o bonequinho como feminino, né? E parecia que ela estava muito conectada com aquela mulher que apareceu no campo. Mas os comandos de constelação para aquele bonequinho feminino não funcionavam como se ela fosse uma ancestral, simplesmente não desemaranhava. E aí, nesse momento, eu falei para ela assim: então vamos fazer uma cirurgia, porque na cirurgia eu vou conseguir enxergar exatamente o que está acontecendo no campo. E a solução aparentemente não está vindo por constelação, então a gente vai passar para a cirurgia. Então eu pedi para ela pegar o copinho com água dela, né? A gente desligou a chamada, pedi para ela se deitar, colocar o copo com água ao lado e a gente entrou em cirurgia. Quando eu entrei no campo dela junto com a equipe de cirurgia, para minha surpresa, aquele personagem, aquela mulher para onde ela estava olhando, era uma vida passada dela. E aí abriu a cena direitinho. Ela
com aquelas roupas antigas, longas, que parecia do início do século passado, né? Sofrendo muito, muito ainda apegada com todas as questões que tinham acontecido naquela vida, muito apegada aos sofrimentos, não aceitando o que tinha acontecido naquela vida passada. E aí a gente começou no trabalho de cirurgia a desconectar esses pontinhos ali para aquela paciente. Enquanto ela não olhasse para aquela vida passada, ela não ia conseguir encarnar por completo nessa vida. E ela nem sabia que ela estava trazendo tanta coisa ainda daquela vida e que estava tão conectada ainda com aquela vida. Óbvio, por ela ter encarnado numa família, assim, nada é por acaso. A gente encarna exatamente na família certa, com os pais certos, para reproduzir o que a gente ainda está olhando, onde a gente ainda está preso, para onde a gente está olhando para trás. E ali naquele caso, o pai dela reproduzia muito bem aquele padrão, né? Que ela também estava muito apegada, mas ela estava muito ainda conectada com aquele eu dela de vidas passadas. Então a gente começou a acolher aquela mulher, o eu dela do passado. Fomos trazendo aquele sofrimento à tona e deixando aquelas emoções passarem através dela para que eles pudessem ser liberados na cirurgia. E foi soltando as emoções, foi soltando as energias, foram soltando as lembranças, até que ela começou a aceitar. Foi como foi. Não pôde acontecer diferente. Foi do jeito que foi. Não teve jeito. E aí, com uma aceitação e um novo olhar para ela, porque ela estava olhando com muita pena para ela mesma no passado, para a vida dela, como o que tinha acontecido com ela no passado, soltando um pouco aquela pena e olhando para a força dela, né? Ela conseguiu se liberar. No final da cirurgia, a gente conseguiu fazer a desconexão dela mesma, né, com o eu dela do passado e trazer a consciência dela para o presente, tá? Chegando no presente, já colocamos ela numa câmara de regeneração para que o eu dela fosse completamente desconectado das ligações daquele eu do passado, e a cirurgia termina assim. As próximas sessões dela vão ser sessões de constelação, provavelmente, para tratar vários padrões ali, né, na família. Tanto ainda está olhando para o pai, o divórcio energético com o ex-parceiro, para que ela possa finalmente olhar para o parceiro atual, porque por enquanto ela não está olhando para o parceiro atual, tudo ainda é muito resquício do passado, até que ela consiga tomar decisões, as melhores decisões para a vida dela, né? O que ela realmente quer, o que ela realmente escolhe para a vida dela. Então foram várias etapas, são várias etapas que essa paciente tem aí pela frente, que ela precisa trilhar nessa jornada dela, mas começou se desconectando com uma vida que ainda era muito significativa para ela e que ela ainda estava muito apegada e não aceitando tudo que aconteceu, encarnou de novo, repetindo a mesma história. Eu espero que vocês tenham gostado dessa cirurgia comentada. Esse caso vai ficar aqui no Instagram e fica no meu YouTube. E eu vou procurar trazer para vocês mais casos que são super interessantes, podem às vezes ressoar com vocês, ressoar com algum momento da vida de vocês. Se for esse o caso, me manda um direct, vamos conversar sobre as possibilidades de tratamento. E a gente se vê de novo na próxima live. Tchau, tchau!